Então, a gente continua o nosso estudo de campo elétrico, só que agora eu tenho um interesse em específico. Eu quero estudar o campo elétrico de um condutor que não seja considerado uma partícula. Então, a gente vai chamar isso de corpo extenso. E aí, esse condutor ele tem que estar eletrizado, tá? Então, esse é o ponto que a gente vai começar a discutir. A gente já sabe de campo elétrico, então eu quero discutir o campo elétrico específico desse caso que eu te falei. Então, esse é o momento de relembrar dois conceitos que foram vistos com vocês ano passado, que foram vistos em cinemática, mas podem ser aplicados em todos os contextos da física, que é a definição de corpo extenso e partícula. Então, a gente começa com partícula. Então, tá aqui. A primeira definição que eu tenho é de ponto material ou partícula, ou seja, todo objeto em que as dimensões, o tamanho dele, é desprezível no estudo do fenômeno que a gente estiver analisando. Então, vamos pegar aí, como meu primeiro exemplo, um átomo. Qual é a distância de um átomo? Distância, né? O tamanho, o comprimento. Então, aproximadamente 10 vezes 10 a menos 10 metros. E aí, ele é corpo extenso ou ele é partícula? Bom, para eu considerar partícula, o fenômeno que eu tenho que estar analisando, esse tamanho tem que ser desprezível. Agora imagina que eu virei e fiz o seguinte: eu estou fazendo um exercício onde eu tenho que calcular quantas formigas estão numa fila. Então, o tamanho da formiga num exercício, num contexto desse tipo, provavelmente importa. Mas o tamanho do átomo que forma a formiga, não. Então, você está num contexto onde o átomo que até então a gente foi considerar ele, o tamanho dele foi considerado, eu coloquei ele numa apresentação, nós falamos aquele valor, a gente chega numa situação como essa, ele não importa mais. Então, o átomo, nesse contexto, ele se comporta como uma partícula. E aí eu posso fazer agora, num outro contexto, fazer a formiga também sair da posição de corpo extenso e ser colocada num contexto de partícula. E se eu pegar para comparar um fenômeno onde o objeto que se move é um ser humano, por exemplo. Então, a partícula, tanto a formiga quanto o átomo, eles são classificados para mim sem problema nenhum enquanto partícula. E eu posso melhorar ainda mais. Eu posso criar um exemplo que o átomo, a formiga e o ser humano são partículas. Por exemplo, se eu lidar com o movimento da Terra. Então, o fenômeno que você vai analisar é que você vai comparar se naquele fenômeno aquele tamanho é importante ou não. Se ele não é importante, ele é considerado partícula. Tá, então se eu não sou partícula, o que eu sou? Eu sou corpo extenso. É quando as dimensões do objeto, do fenômeno que eu estou analisando, é importante. Não precisa ser necessariamente objeto, tá? Então vamos colocar uma situação: quando alguém vai estacionar um carro, o objeto que se move, as dimensões dele são importantes. Uma definição mais física dessa história, porque até a gente está fazendo uma definição muito qualitativa, mas eu vou continuar no mundo do qualitativo, mas já dando uma ideia do quantitativo. Quando alguma coisa é considerada ponto material, a gente não consegue rotacionar ela. Mas se ela é um corpo extenso, eu consigo fazer rotação. Tá bom? Então, quando a gente falar de partícula, a gente está falando de um pontinho que não gira. Então, a pergunta agora, já que a gente já conseguiu responder o que é um corpo extenso, é o que é um corpo extenso eletrizado? O que a gente estudou até então eram situações em que eu utilizava o corpo, a partícula, sem me preocupar com o tamanho dela. Então, se eu desenhar um pontinho, uma bolinha. Então, assim, eu nunca comentei com vocês em sala de aula algum problema com relação ao tamanho da carga. E vocês muitas vezes me perguntavam nos enunciados: professor, o que é uma carga pontual? O que é pontual? Então, é isso. É quando a carga ela tem a dimensão de um ponto. Só que nesse instante eu não quero mais estudar a carga desse jeito. Eu quero estudar a carga enquanto corpo extenso.
Então, agora, a dimensão da carga importa. Tá bom? 2 acréscimos nessa história. Primeiro acréscimo. Estudar cargas em corpos que o tamanho importa é um estudo sempre muito cheio de detalhes e que precisa de muito artifícios matemáticos que geralmente a gente não aprende no ensino médio. Mas se a gente simplifica esse tipo de corpo extenso, usa um corpo extenso com uma simetria que eu conheço, então eu consigo simplificar esse estudo. E essa simplificação acarreta a introdução de um conceito que eu vou te explicar no próximo vídeo, que é o conceito de densidade superficial de carga. Então agora a gente vai ter que imaginar que essa carga ela está distribuída nesse meu corpo.